Shalom. Bem, hoje é o nosso 33º dia da leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de comentar a respeito do capítulo 16, 17 e 18 de Levítico. Gente, esses capítulos são fenomenais, eles são fortes mesmo. Primeiro ele começa dando um alerta, principalmente para os sacerdotes. O sacerdote que fazia naquele tempo sacrifícios pelo pecado das pessoas, pegava os animais, sacrificavam e dava a impressão de que ele próprio não precisava fazer nenhum sacrifício. E aí é citado o exemplo dos dois filhos que morreram, Nadab e Abiú. Deus fala com Moisés assim: Moisés, avisa para Arão que ele não pode entrar no Santos dos Santos de qualquer jeito, porque o Santos dos Santos é o lugar aonde Deus habitava, onde Deus falava. E aí ele dá o exemplo dos dois filhos que morreram, Nadab e Abiú, por não oferecerem a coisa correta. Eles foram oferecer um sacrifício estranho, um fogo estranho. E com isso Deus não aceitou. Não importa, não interessa se eles eram sacerdote ou sumo sacerdote. O que Deus estava falando para Moisés avisar para Arão, era que quando Arão fosse entrar na presença de Deus, que Arão fizesse toda a cerimônia de perdão de pecados. Nós já lemos que na palavra de Deus fala assim que sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados. Então o sumo sacerdote, ele também era um pecador e ele também precisava de sacrifício, ele sabia disso. Só que de vez em quando Arão queria forçar a barra um pouquinho, entrar na presença de Deus, talvez sem estar totalmente purificado, e aí há um alerta: cuidado, não entre na presença de Deus se você está em pecado, se você não está purificado. Aí Deus falou para Moisés: fala para Arão colocar aquele símbolo de santidade, né, que colocava na testa, que era uma peça de ouro, que estava escrito santidade ao Senhor. Entra na minha presença purificado, faça todo o sacrifício, derrame o sangue do touro, vai aspergir o sangue lá no Santo dos Santos, unja esse lugar e unja a si próprio. O sacerdote, ele não é isento de pecado. O sacerdote, ele não é maior do que a santidade, do que os princípios de Deus. Por isso que a gente não pode entrar de qualquer forma na presença de Deus. Por isso que a gente não pode ministrar estando em pecado. Por isso que a gente não pode falar assim diz o Senhor, usar de uma profecia e você sabendo que você está em pecado. Então, a gente como pastores ou sacerdotes ou pregadores ou qualquer um que leve a palavra de Deus, a gente precisa compreender que também temos pecado e precisamos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, porque é um alerta de Deus. Tome cuidado, Arão. E na sequência, você já ouviu falar do tal do bode expiatório? O bode expiatório é o que está escrito aqui. Era um bode que, quando iria fazer um pedido de perdão por toda a sociedade, por todo mundo, o sumo sacerdote colocava a mão na cabeça do bode, e o bode, alguém levava o bode para o deserto, e esse bode era solto e carregava, transportava profeticamente o pecado daquelas pessoas, daquela região. O pecado de todo mundo ia para o bode, e o bode ia ser jogado no deserto, que era o bode expiatório, ou também chamado de bode de Azazel, que era o bode do Senhor, né? Toda a expiação era feita naquele bode. De vez em quando alguém fala assim: você quer me tomar como bode expiatório? Isso significa que, quer dizer que a culpa é toda minha? De fato, a culpa seria toda em cima do bode, tá certo? E assim haveria o pecado seria perdoado, os pecados seriam transferidos para o bode. No capítulo 17, a gente aprende que
a gente precisa fazer a coisa certa. Não adianta a gente inventar uma história. Por exemplo, o sacrifício tinha que ser feito no tabernáculo, né, na entrada da tenda, e não tinha que ser feito na floresta. Acontece que algumas pessoas estavam fazendo o sacrifício na floresta, em outro canto, como se Deus pudesse aceitar. Seria mais ou menos como a gente que quer fazer um culto a Deus, e a gente inventa um monte de coisa, a gente inventa um monte de parafernálias, como se Deus precisasse de um culto com com muito um ritmo de música que atrai a presença de Deus, uma iluminação, uma roupa, uma forma de falar, um jeito de agir, como se essas coisas pudessem gerar fé, uma gritaria. Eu não estou falando que quando você está cheio de Deus, você fica quietinho, não. De vez em quando a gente fica exaltado na presença de Deus, a gente chora, a gente rola. Isso é a manifestação, na maioria das vezes, da vontade de Deus, e você fica, não sem força nenhuma, você se prostra ao Senhor, mas isso não é pré-requisito para que a presença de Deus venha. De vez em quando a gente escuta a seguinte frase: olha, vamos fazer tal coisa para atrair a presença de Deus. Não, não, não. Existe a forma correta, é através do arrependimento, através do entendimento. Aqui nesse capítulo 17, fala que o sacrifício era feito de uma forma talvez mais ou menos parecida como era feito lá, de acordo com a vontade de Deus, mas não era a vontade de Deus. Tinha que ser feito de acordo com a lei que Deus estabeleceu com Moisés. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado da forma como a gente cultua, para não sermos rejeitados por Deus na nossa forma de cultuar. E o texto continua dizendo a respeito de algumas comidas proibidas, principalmente o sangue. O sangue, ele é vida, ele não pode de forma alguma ser comido, ser alimentado. Eu não estou falando de, por exemplo, uma carne mal passada, não, não é isso. É quando se derrama o sangue no alimento. É como se faz em alguns países, alguns bolinhos que vem aveia, trigo, alguma coisa, e coloca o sangue, derrama o sangue e assa esses bolinhos e come o bolinho de sangue. Como se faz em alguns alimentos aqui no Brasil, que derrama o sangue da galinha ou do porco, ou se faz algumas coisas, é proibido, porque o Senhor fala assim: o sangue é vida, não pode. Inclusive isso foi reafirmado lá no concílio, lá em Atos, fala que as coisas não poderiam ser feitas, né? Comer carne sufocada e comer carne com sangue, né? Então isso não pode. E encerra aqui falando das relações sexuais. Eu achei interessante isso aqui, relações sexuais proibidas. Relação sexual com pai, com mãe, com irmão, com parentes, com animais, com muitos, chama de imoralidade, né, esse tipo de relações, que aliás hoje é muito comum no padrão do mundo, no padrão do inferno, né, que traz do mundo. Qualquer tipo de relação sexual não tem limites, o ser humano hoje não tem limites para isso, mas é proibido por Deus, e no dia do juízo Deus vai cobrar todas essas coisas de quem pratica e de quem faz de forma consciente. Inclusive até a Bíblia fala que a terra ela se torna impura. O texto continua dizendo que, inclusive, que você não pode oferecer os filhos a Moloque. Mas você pode dizer: mas eu não ofereço os meus filhos a Moloque. Moloque é um demônio aonde se é oferecido crianças. Por isso você não pode chamar uma criança de moleque. Você está chamando ele de moleque, você está dizendo: esse filho é consagrado a Moloque. Você pode dizer: mas eu não estou falando isso. Mas essa palavra moleque, a partir de agora, você tem a consciência de que você não pode chamar um menino, às vezes fala assim: esse moleque é danado. Quer dizer, esse filho de Moloque é danado, quer dizer, filho do inferno. Essa criança oferecido a esse demônio Moloque, ele é filho do inferno. Chamar um moleque de danado.
Então, nunca chame os seus filhos ou qualquer criança nem de moleque, nem de danado. A partir de hoje você já sabe. Há restrições com aquilo que a gente fala, certo? Por quê? Porque o texto termina de uma forma muito clara, falando o seguinte, Deus falando o seguinte: obedeçam as minhas instruções, eu sou o Senhor de vocês, eu sou o dono de vocês. Tenha uma excelente leitura e Deus abençoe.